A passagem a que você se refere está em 1 Coríntios 3:29 da tarde. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Tradução semelhante à Almeida, essa é uma das passagens mais difíceis do Novo Testamento. O próprio contexto mostra que Paulo de Tarso está defendendo a realidade da ressurreição, e não ensinando uma nova doutrina sobre o batismo pelos mortos. Existem algumas interpretações principais. 1. Paulo está citando uma prática de um grupo específico, a interpretação mais aceita. Muitos estudiosos entendem que havia algumas pessoas em Corinto que praticavam um batismo vicário, isto é, alguém era batizado em favor de uma pessoa que havia morrido sem ser batizada. Nesse caso, Paulo não aprova nem condena essa prática. Ele apenas usa o argumento: se vocês acreditam que não existe ressurreição, então por que algumas pessoas fazem isso? Repare que ele diz, os que se batizam, e não, nós nos batizamos, o que pode indicar que ele está falando de outra prática, não da igreja como um todo. 2. Batizar-se pelos mortos, significa ser batizado para ocupar o lugar dos cristãos que morreram. Alguns intérpretes entendem que, pelos mortos, significa, em substituição aos mortos. A ideia seria, cristãos morriam por causa da fé. Novos convertidos eram batizados e passavam a ocupar seu lugar na igreja. Se não existe ressurreição, qual seria o sentido de continuar entrando para uma fé pela qual tantos morreram? 3. Sentido figurado. Outra interpretação diz que, pelos mortos, significa que algumas pessoas se convertiam porque foram impactadas pela morte de parentes ou amigos cristãos. Ou seja, eram batizadas motivadas pelo testemunho daqueles que já haviam morrido. O contexto deixa claro o objetivo de Paulo durante todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Paulo está respondendo a pessoas que negavam a ressurreição dos mortos. Seu raciocínio é: Cristo ressuscitou. Logo, haverá ressurreição dos que pertencem a Cristo. Se não existe ressurreição, toda a fé cristã perde o sentido. Até práticas como o batismo pelos mortos ficariam sem propósito. Isso significa que a Bíblia manda fazer batismo pelos mortos? A maioria das tradições cristãs responde não. Não existe nenhum outro texto do Novo Testamento que ensine ou ordene essa prática. Por isso, muitos entendem que Paulo apenas mencionou algo que alguns faziam para reforçar seu argumento sobre a ressurreição, sem transformá-lo em um mandamento. Uma exceção importante é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que interpreta esse versículo como base para a prática do batismo vicário em favor dos mortos. Já a maior parte das igrejas católicas, ortodoxas e protestantes entende que esse texto não institui essa prática. Em resumo, o foco de Paulo não é ensinar que devemos nos batizar pelos mortos. O foco é defender a verdade da ressurreição. Se os mortos nunca ressuscitam, até mesmo a prática mencionada por ele perde completamente o sentido.